Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre mais um tema importante do nosso projeto, que é o Pílulas de Radiologia, o Imaging Research Pills, que é tomo de tórax quando usar contraste, com ou sem contraste, quando que eu solicito isso. A primeira coisa para a gente ter certeza se tem que usar ou não é conhecer bem quais são os princípios, as indicações, e o que pode acontecer quando a gente injeta contraste nos pacientes. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é meio de contraste, por que a gente usa, quais os tipos, o que a gente pode fazer sem contraste e com qualidade. Primeiro, meio de contraste, pessoal, são substâncias que a gente usa para aumentar o contraste entre o patológico e o normal ou para identificar melhor os vasos. Na TC a gente usa o iodo por ele ser mais denso do que os tecidos ao redor e aumentar muito a densidade da estrutura. A gente sabe que as neoplasias geram angiogênese e que processos inflamatórios geram angiogênese também, realçando os tecidos patológicos com o uso do meio de contraste. A gente sabe também que para estudar a forma dos vasos, o meio de contraste ajuda muito, fazendo diagnósticos importantes em medicina cardiovascular, onde é imprescindível a gente usar meio de contraste para identificar melhor as margens e as formas dos vasos. A gente sabe também que existem alguns tipos de meios de contraste, né? Todos eles baseados em iodo. Os iônicos quase não são mais utilizados hoje em dia, que são moléculas um pouco mais antigas, né? Em que tem 3 átomos de iodo, costumam ser hipertônicos, e devido a essa hiperosmolaridade que eles geram intravasculares, dão mais sintomatologia durante a injeção do meio de contraste. E a gente usa basicamente contrastes não iônicos atualmente, que diminui bastante o índice de reações. Bom, esse é o manual de meios de contraste do Colégio Americano de Radiologia. E se o contraste é tão bom, realça a patologia, por que a gente não usa em todo mundo, né, pessoal? A gente sabe que aproximadamente 4 em cada 10 mil pacientes, ou 1 em cada 2.500 pacientes vão ter reação ao meio de contraste, né, na tomografia. Essas reações, pessoal, numa meta-análise em que avaliou profundamente esses achados, achou um índice de mortalidade de aproximadamente 1 para cada 100 mil indivíduos que injetarem meio de contraste vão morrer devido à reação anafilactoide do meio de contraste. É óbvio que isso é muito mais frequente que já tem muitas comorbidades de base, onde como a gente diria, o cobertor é curto e esses pacientes já facilitam, descompensam muito facilmente e aí morrem um pouco mais facilmente. 1 em cada 100 mil é muito pouco, é muito baixa a mortalidade, mas a gente sabe que ela existe e isso é um problema, por isso que a gente tem uma total cuidado em indicar meio de contraste nos pacientes, né? O que a gente pode fazer sem contraste com qualidade no tórax desses pacientes? Nódulo pulmonar solitário, aqui reside a maior confusão que existe. O protocolo de Swensen foi um bom protocolo descrito lá no início, nos anos 90, pelo Dr. Stephen Swensen, e que é um protocolo muito específico, pessoal. Para a gente diferenciar benigno de maligno no protocolo de Swensen, a gente tem que injetar uma dose que é o triplo da dose visual de contraste que a gente usa hoje, fazer uma tomografia no tempo sem contraste, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, né? E 4 minutos. Então, são 4 aquisições tomográficas em cima no nódulo, para a gente poder ter um juízo e chegar a uma acurácia que gira em torno de 77%. Né? Então, é um método que a gente não usa muito mais. Cada vez tem se usado menos o protocolo de Swensen, ele só serve para nódulos um pouco maiores, nódulos acima de 0,8 milímetros, 0,5 em alguns estudos, mas a gente tem que ter um total cuidado que se é para fazer contraste sem protocolo de Swensen, não tem absolutamente nenhuma indicação o uso de contraste em nódulo de pulmão, acompanhamento e todos os achados. Rastreamento de câncer pulmão também, avaliação de parênquima pulmonar, infecção, inflamação, edema, o uso de meio de contraste pode ser prescrito, né? Óbvio que se eu tenho suspeito de uma doença necrotizante, por vezes isso pode ajudar o meio de contraste. Doenças pulmonares intersticiais, não há nenhuma necessidade de meio de contraste, não adiciona absolutamente nada,
Doença pulmonar obstrutiva crônica, também absolutamente nenhuma indicação do meio de contraste. Vocês notem que aqui a gente centra aproximadamente 90% a 95% das doenças do tórax não vão precisar de meio de contraste. A avaliação das vias aéreas também prescinde totalmente o uso de meio de contraste. Mesmo sem contraste, tem achados indiretos que por vezes pode estudar, por exemplo, na embolia pulmonar, áreas de hipoperfusão, a gente pode ver opacidades que são clássicas de infartos, a gente pode ver sinais que sugerem, com mais de 90% de segurança, que há um infarto pulmonar, como sinal do halo invertido, e por vezes até na tomo sem contraste a gente pode ver uma diferença de densidades que leve a um diagnóstico de uma lesão endovascular. Obviamente que isso é a exceção, e isso deve ser conhecido para a gente levantar a hipótese de ser confirmado com o uso de meios de contraste. Esse é o manual, esse manual é grátis, e para quem quiser se aprofundar mais em contrastes, ele é muito interessante. Nós temos também uma discussão sobre o uso ou não do meio de contraste no Manual Brasileiro de Pneumo. Eu agradeço a atenção de todos vocês e nos vemos semana que vem.